Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez o trio Parada Dura da História na área. Eu, professor Rafael Nascimento. Eu, professor Rodrigo Bueno. Mexe o doce, galera. E eu, professor Paulo Evandro, vem com a gente. Exatamente, professores. Antes de nós começarmos a falar sobre a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, nós vamos aí aproveitar e fazer um merchandising, não é mesmo? Então vou divulgar aí com vocês, né, aquela nossa famosa arte, né? Inclusive contamos aí com a ajuda de um grande amigo, Pedro Igo, fica aí o agradecimento. Nós temos agora até Instagram, professores. Nós temos aí uma arte nova. O que vocês acharam? Ficaram até bonitinhos ali, ó. Sensacional, viu, Rafa? Me achei. Rapaz, olha que maravilha, hein? Rapaz, vou te falar, viu? Sensacional. Parabéns aí, viu? Pô, ficou show de bola. Eu acho que dessa vez eu arrumo uma namorada, hein? Ficou massa agora. Isso aí, professor. Boa sorte, hein? Quem sabe dessa Valeu. vez. Vamos parar de conversa e vamos lá fazer aquilo que a gente sabe e fazemos com muito amor, não é mesmo? Nós estamos aqui para e por vocês, galerinha. E hoje nós vamos falar sobre, né, a Grande Guerra, como eu já mencionei, um mundo em disputa. Mas antes disso, né, nós precisamos aí revisar o que nós discutimos na última aula, não é mesmo? Na última aula, professores, se você aí ainda não viu o nosso vídeo, confira lá, ó, nosso canal do YouTube, né? Agora temos até Instagram. Veja a nossa última aula sobre imperialismo. Professores, o que nós temos para falar sobre imperialismo antes de falarmos sobre a Grande Guerra? Sensacional, Rafa. Cara, a gente tem que lembrar do seguinte, né? O imperialismo ele é o ponto principal aí, juntamente com a Revolução Industrial, que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente parar para pensar, a gente já começa a observar ali e fazendo um link já com a aula anterior, para quem assistiu, né, vai lembrar do que nós falamos, o imperialismo ele vai ser um dos pontos principais por alguns aspectos. Vamos lembrar, por exemplo, da Guerra Franco-Prussiana, onde nesta Guerra Franco-Prussiana nós vamos ter ali, de certa forma, um dos pontos que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, eu posso citar para vocês que Otto von Bismarck, né, juntamente com os estados alemães ali, né, os estados alemães e o reino da Prússia, esses caras vão lutar contra a França. E nesta briga, né, do reino prussiano contra a França, vai levar a vitória da Alemanha, né, que é a antiga Prússia. E nesta situação toda, vai fazer com que a França perca Alsácia-Lorena. Professor, tinha até um nome Oi. bonitinho para isso. Era segundo Sacro Império Romano Germânico. Olha só. Otto von Bismarck tinha né, um objetivo de construir um grande e poderoso império, tal como outrora havia sido o grande Império Romano. De fato, de fato. E a gente não pode esquecer de falar o seguinte, né? Que a partir desse momento, olha isso, hein, professor Paulo? Já já eu te dou um link aí para você, né? Mexer o doce com a gente. Quando eu falo aqui, cara, dessa situação, né? Eles pegaram a região de Alsácia-Lorena, que era riquíssima em minérios, beleza? E a partir daí, a Alemanha começa a desenvolver totalmente a sua indústria. O que isso leva a gente a entender? Leva a entender que a partir de 1871, final da Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha começa a se desenvolver de uma maneira brutal e ela vai competir de frente com a Inglaterra. É ou não é, professor? O negócio é o seguinte, né, Bueno? Quando a gente fala de imperialismo, para a gente entender a Primeira Guerra, é só a gente entender aqui uma coisa muito rápida. Guerra, ela é motivada por território e dinheiro, certo? Então, vamos lá. Os caras estão disputando território na África e na Ásia. Eles quem? As grandes potências europeias, mais Estados Unidos e Japão. Tem as questões nacionalistas, né? Pan-eslavismo, pan-germanismo, certo? Poxa, os caras estão vendendo aquilo que eles estão produzindo. E, é claro, lógico, estão atrás de mão de obra farta e barata. Ou seja, eles não se gostam, eles estão disputando território e eles estão vendo quem é que vende mais e quem se industrializa mais rápido. Ou seja, nós temos um grande pano de fundo para que a guerra começasse. Professor, então você está me falando o quê? Que a guerra quer dizer, que a Primeira Guerra Mundial foi por conta disso? Também. Mas vai ter um fator ali, vai ter a cereja do bolo.
Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Sem dúvida alguma, professor. Você destacou algo extremamente importante, galerinha. Quando nós falamos de guerras, quando nós falamos de conflitos, não há uma única causa, não há uma única explicação. Sempre haverá fatores múltiplos, sempre haverá, né, causas múltiplas, ok? Então há fatores econômicos, há fatores políticos, há fatores territoriais, há fatores, né, culturais. Isso é extremamente importante. Nesse caso da Primeira Guerra Mundial, há até mesmo fatores psicológicos, quando nós falamos aí, né, de uma ascensão, né, de uma disputa de nacionalismos exacerbados, ok? Nós vamos falar isso melhor logo adiante. É interessante que vocês percebam esse esqueminha que eu trago aí para vocês. Quando nós estudamos história, nós temos N maneiras para aprender história. Você precisa descobrir a sua maneira, não existe uma fórmula mágica, né? Cada um tem a sua maneira ali. Eu sugiro bastante sempre, né, você criar mapas mentais ou ideias centrais ali. É sempre uma tática bastante útil, ok? Então a gente sempre traz algumas ideias para vocês. Esse aí é uma dessas propostas que nós trazemos para vocês. Mas você mesmo pode criar o seu, belezinha? Então, ao longo dessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o que levou essa grande guerra, né, entre as grandes potências europeias e do mundo. Afinal de contas, Estados Unidos e Japão também participaram. Vamos falar dos dois blocos beligerantes, mas também das consequências dessa guerra. Belezinha? Professor Bueno, nós já começamos a falar de algumas causas. Mas quais foram as principais causas dessa guerra, além do imperialismo, além dessas disputas territoriais, professor? Vamos lá, vamos lá. É interessante a gente falar. Por exemplo, já falamos uma. A Guerra Franco-Prussiana vai levar ao chamado revanchismo francês. É um dos pontos principais, porque quando a gente falar de Tratado de Versalhes, aí você vai entender o que a gente está falando agora, tá certo? Quando o Woodrow Wilson, por exemplo, fala, não haverá nem vencedores nem vencidos. Tem gente que não vai gostar dessa frase, não. Mas um ponto importante é a gente lembrar do seguinte, a partilha da África, ela vai gerar um problema gravíssimo. Vamos lembrar que quando nós tivemos aí a Conferência de Berlim em 1884, 1885, né, os países europeus, eles dominaram o continente africano e partilharam o continente africano. É claro que Inglaterra, França, tiveram aí os melhores locais, vamos dizer dessa maneira, né? E quem não gostou da brincadeirinha toda? Justamente a Alemanha e a Itália. Essa partilha não foi benéfica a eles. Professor, bem, tiveram territórios. Eles não foram chamados para festa, né? Chegaram tardiamente, perderam. Exatamente, né? Esse processo de chegar tarde em festa não chegou atrasado, deu mole, hein? Não come bolo. Exatamente. É verdade. O que aconteceu com a Alemanha e a Itália? A gente tem que lembrar desse processo. A Alemanha e a Itália tiveram a unificação tardia. Essa unificação tardia prejudicou o crescimento dessas duas nações, ok? Porém, o que é o mais importante para a gente entender nesses aspectos? A partir do momento que eles começaram a conquistar terras, conquistar jazidas, eles começaram a desenvolver, principalmente a Alemanha, desenvolver a sua indústria. E essa indústria que vai levar a processos fantásticos, como, por exemplo, a criação da metralhadora, a criação do submarino, a criação do tanque de guerra. Do avião mais tarde, né, que os caras vão utilizar aí na Primeira Guerra. Tudo isso está relacionado a algo que nós vamos chamar de paz armada. Um períodozinho em que não tivemos guerra, porém os países estavam ali se armando. Diga lá, galera. Isso aí. E aí, quando a gente fala da paz armada, é muito importante também que a gente toque nesse ponto aí dos nacionalismos, né? O pan-eslavismo, o pan-germanismo, né? Principalmente. Professor, eu não entendo bem. Pan, o que significa isso? Pan é a união dos povos eslavos e a união dos povos germânicos. Pan-americanos, jogos pan-americanos, por exemplo, professor. Exatamente. Quando o professor Bueno fala aí, poxa, né, a Guerra Franco-Prussiana e tal, enfim, ali os caras se ajeitando, né, o Império Sacro Romano Germânico, né, que assim Otto von Bismarck iria chamar, a gente também tem o pan-eslavismo, né, que é a união dos povos eslavos ali, a região dos Balcãs, que
que é uma salada de fruta muito louca. É uma região muito conflituosa. E é claro, e é justamente ali que vai começar a guerra, né, na região dos Balcãs. E por que mesmo essa guerra vai começar ali? É meio maluco falar isso. Primeiro, a gente tem que lembrar, né, um pouquinho antes da guerra estourar, a gente tem a formação dos blocos políticos e econômicos. De um lado, nós temos França, Inglaterra e, é claro, a Rússia. Do outro lado, nós temos quem? O Império Austro-Húngaro, a Alemanha e quem mais? E a Itália. Itália que vai ser um fato curioso nessa guerra mundial, nessa Primeira Guerra Mundial, beleza? Tem até uma historinha para lembrar aí. Né? Exatamente, uma historinha para lembrar da Itália na guerra, claro, com presente. Então, formou-se esses dois blocos, claro, os nacionalismos começam a crescer, né? A gente tem esse revanchismo francês de um lado, e, é claro, a gente tem essa questão da expansão territorial por outro. E aí? Então, qual é o fato que vai deflagrar a Primeira Guerra Mundial? Manda ver aí, professor. Sem dúvida alguma, professor. O estopim da Grande Guerra, o estopim da Primeira Guerra Mundial está relacionado a esse grande pólvora, né, essa grande pólvora aí, que é a questão balcânica, ok? É extremamente importante destacar que há uma grande rivalidade entre diversos países nessa região. Tanto é que no dia ali, 28 de julho de 1914, o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando vai ser o grande, né, estopim dessa grande guerra, ok? Então a gente consegue observar que esse assassinato pelo servo, eu não me lembro o nome agora do servo, né? Flávio Príncipe. Boa, professor, obrigado. Né, vai desencadear aquele famoso efeito dominó. Uma vez que a Sérvia tinha uma política de alianças, uma vez que o Império Austro-Húngaro também tinha uma política de alianças, né, você acaba desenfreando ali uma guerra com proporções internacionais, que é exatamente o que vai acontecer, né, a partir de julho de 1914. Então percebam que, para além das rivalidades entre a França e a Inglaterra, entre a Inglaterra e a Alemanha, entre o Império Austro-Húngaro, né, e a Inglaterra, grandes potências econômicas, grandes potências, né, políticas e militares, há também ali a grande pólvora, né, um grande centro de conflitos que ainda hoje, na verdade, como nós bem sabemos, né, é essa região da chamada Eurásia, né, ou essa região aí, dessa região, né, que de fato foi extremamente decisiva ainda hoje, nos traz bastante curiosidade, não é mesmo, professores? Então percebam que Diga lá, professor Paulo. Vale só lembrar o seguinte, a gente falou ainda há pouco aqui. Professor, mas você falou que a guerra começou por conta das questões imperialistas, mas agora o assassinato de Francisco Ferdinando? Não, o assassinato de Francisco Ferdinando, como o professor Rafa falou muito bem, foi o estopim da guerra. Só foi uma desculpa, professor. E isso, professor Rafa, muitas vezes cai aí em vestibular, pegadinha aí, toma cuidado. O fato que levou à Primeira Guerra e o fato que deflagrou a Primeira Guerra. Então fica ligado aí, certo? Beleza? Arrocha aí, professor. Podemos lembrar do seguinte, que a partir desse momento, a Rússia, que tinha interesses nessa região, ela acaba anunciando a guerra, propriamente dito, contra o Império Austro-Húngaro. Começa a funcionar a partir daí a questão das tríplices, galera. Então, quando as tríplices começam a funcionar, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Nesse processo, já começam as outras partes ali a fazer parte do confronto, do conflito, beleza? E aí entra a Alemanha, né? A Alemanha, ela vai começar o seu processo aí, e aí começa, né, propriamente dita a guerra, o processo de guerra de movimentos, cara. Onde eles vão começar o processo de caminhada para até chegar no momento, né, do propriamente dito, da pancadaria começando, beleza? E um ponto importantíssimo nisso tudo é porque eles vão passar, por exemplo, a Alemanha, ela passa por dentro de um país neutro, cara. Que país era esse? Bélgica, beleza? Bélgica era aquela mesma lá do Leopoldo II, aquele carinha que dominou o Congo, que praticamente transformou o Congo no seu quintal, pegando riquezas como diamante, marfim, né? E aí, a Bélgica era neutra na Primeira Guerra Mundial. Olha que coisa mais linda. E aí, de repente, os caras passaram por cima da Bélgica. Passando por cima da Bélgica, a Inglaterra entrou na guerra. Então, cara, a partir daí, a pancada começou a comer.
E ó, detalhe curioso, hein? O imperador da Rússia, que era primo do imperador da Alemanha, que era primo do rei inglês. Ou seja, nenhum parentesco, né, fez com que o clima amistoso, né, prevalecesse. Ou seja, mesmo sendo primo, a guerra estourou na Europa. Amigos, amigos, ou primos, primos, né, territórios à partes, riquezas à partes. Uma guerra entre famílias, uma guerra, na verdade, que saiu, né, custou muito caro para a Europa, principalmente. Uma vez que a Primeira Guerra Mundial vai significar a decadência da Europa. Galerinha, mas vejam bem aí, né? Quando nós falamos da Primeira Guerra Mundial, nós podemos falar de algumas fases da guerra. Né? Nós tivemos, sim, né, uma fase de movimento, como nós normalmente chamamos, a guerra de movimento, foi uma guerra mais estratégica de localização, de organização das suas tropas, mas também a famosa guerra de trincheiras. Essa guerra de trincheiras, na verdade, foi extremamente cruel, porque todos pensavam que seria uma guerra muito rápida. Né? Seria uma guerra muito rápida, por quê? Porque já tinha uma tecnologia bastante avançada, agora você tinha metralhadora, você tinha tanques, você tinha até aviões que serão utilizados na Primeira Guerra Mundial, né? De uma forma, de certa forma, bem mais humilde, mas sim, você teve aviões. Lembre-se, nós estamos falando da segunda grande revolução industrial, de grandes inovações tecnológicas. A Europa vivia aquele momento de Belle Époque, né? Um progresso, o chamado progresso, como as grandes potências europeias costumavam falar para os países que eram colonizados, não é mesmo, professores? E vale lembrar, Rafa, o seguinte, é que essa primeira fase da guerra é chamada de guerra de movimento, porque houve um deslocamento muito intenso das tropas, tanto do lado da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, entendeu? Ou seja, a guerra virou um tabuleiro de xadrez. Nas guerras, né, nas guerras antes da Primeira Guerra Mundial, você pegar lá um efetivo de 200, 300, 400 homens e deslocar por quilômetros por dia, isso era praticamente impensável. Com a Primeira Guerra Mundial, não. Agora você tem tanques, tem caminhões, tem carros, tem aviões, ou seja, então a guerra ficou muito dinâmica, ela ficou muito legal. Tanto é que na Primeira Guerra Mundial não basta agora você ter armas e soldados, é importante que você tenha uma estratégia. E é justamente que essa segunda fase vem para isso, para ver quem tem a estratégia melhor, beleza? Então é isso, guerra de movimento, o deslocamento intenso das tropas, tanto de um lado quanto do outro. Sem dúvida Depois alguma. dessa guerra É de interessante que em alguns movimentos, momentos a eles gente ficam não pode... parados, né? Né, professor Bueno? Em alguns momentos eles, frente a essa guerra de estratégias aí, em alguns momentos eles ficam parados, De estáticos, porque fato, eles pensam que o inimigo vai atacar. Se não atacar, eles vão pagar para ver? Não é mesmo? E a gente não pode esquecer, né, Rafa? Estava ali falando naquela hora e a gente até chocou aqui as ideias, mas bem interessante, Quase uma guerra, professor, sem guerra, somos pacíficos. de fato. E aí a gente começa a ver o seguinte, que com a guerra de movimentos, logo em seguida começa a guerra mais cansativa, uma guerra que você vai ter aí uma série de fatores importantes sendo travados. Por exemplo, uma questão principal. Galera, sabe esse negocinho que nós temos aqui? Pensa numa guerra onde você vai começar e não sabe onde vai parar. Então, quando os caras começaram a fazer as trincheiras, imagine a situação, né? O psicológico dessa galera. Você não está vendo o seu inimigo, você está dentro de um buraco, e as trincheiras eram gigantes, eram enormes, os caminhos eram, né, tortuosos, e você em meio à lama, em meio a chuvas, em meio a ratos, Doenças. ou seja, você passava... Oi? Doenças. Doenças, não podemos esquecer da tifo, podemos esquecer aí de várias outras doenças que acometeram, né, as tropas daquele momento. Então, imagine você que você estava ali com a sua ração básica. Muitas vezes essa ração básica poderia te faltar. Né? O que era uma ração básica? Era a tua alimentação, cara. Você tinha ali o que ele tinha para se alimentar. Imagine acabando esse suprimento. Você teria que esperar a chegada de novas tropas, de grupos que poderiam trazer para você ali essa nova ração para que você poderia ali ter uma alimentação. Não tendo, faltando, meu irmão, come o que tem, parceiro. Professor, e o que você... cenas do filme lá, O Poço, né? Muito parecido. Galera, mas num momento extremo como esse, ou você morre, ou você vai ter que comer carne humana, você acaba comendo carne humana. Então nós temos algumas documentações da Primeira Guerra Mundial que, né, alguns soldados ali sobreviventes falam que realmente, meio aquela situação ali, eles tiveram que se virar. Então, desde beber o próprio mijo, até mesmo comer carne humana, né? São
casos de guerra. Em guerra, nós perdemos qualquer tipo de racionalidade. Então percebam que casos de guerra, felizmente o Brasil não tem esse trauma, esse grande trauma que foi, né, a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Grande Guerra, né? Embora nós tenhamos participado dos dois grandes conflitos. As duas grandes guerras ocorreram principalmente em solo europeu. Isso é extremamente importante destacar. Embora, né, tenha tido proporções internacionais, os principais conflitos ocorreram em solo europeu. Principalmente a Primeira Grande Guerra. Alguns historiadores até falam que foi uma guerra imperialista, não é mesmo, professores? Em que os Estados Unidos acabaram se sobressaindo aí, uma vez que não era uma guerra propriamente com eles. Tanto é que a terceira fase da guerra é essa em que nós temos aí, por motivos principalmente internos, a saída da União Soviética e a entrada do USA, United States of America, né? Então 1917 é um ano decisivo, professor. Lembrando, não era a União Soviética ainda, né? Ainda era a Rússia, né? Um país grande e bobo, né? Podemos dizer dessa maneira. Mas que logo em seguida ele saiu da guerra para fazer a sua revolução interna, né? A chamada Revolução Russa. Antes da gente pular para esse momento, Paulão, até gostaria que você ali expressasse, falasse um pouquinho sobre essa questão da Revolução Russa, mas a gente não pode esquecer, Rafa, que nesta guerra a gente vai ter alguns aspectos bem importantes. Já em 1914, bem no início, né, de 1914 ali, propriamente dito, no início da guerra, a gente tem ali os primeiros gases tóxicos sendo lançados, né, cara? E é importante falar, porque quem começa com esse processo é a França. A França lançando ali o gás lacrimogênio, né? Mas quem se destaca nesta parte de guerra é a Alemanha. A Alemanha lançando principalmente ali o chamado gás cloro. E neste gás, cara, que muitas vezes era colocado em dutos, né, que eram levados até a outra trincheira. Muitas vezes ali, né, os caras sem ver a arma que estava matando os seus soldados, né? Então isso aí aconteceu e foi algo que é interessante, uma imagem icônica, né? Falávamos disso, né, Paulo? Que uma imagem icônica são os soldados com máscaras, né, de gás, inclusive colocando máscara nos animais. Professor, olha só que interessante, aquela galerinha que fala que química não serve para nada, olha aí. É um momento que as ciências naturais têm uma grande importância, galerinha. A Primeira Guerra Mundial demonstrou como que as armas químicas elas podem ter um poder muito mais destrutivo do que as armas convencionais. Então percebam que desde o final do século XIX ali, né, em meio a essa grande revolução industrial, você vai ter uma grande disputa pela ciência, uma grande disputa por cérebros, né? Tanto é que a indústria bélica vai ter um grande desenvolvimento. Como bem destacou o professor Bueno, né, nós teremos várias armas químicas, mas também várias outras armas, como nós vamos destacar. O que é importante destacar aí, nesse momento, é que trarão, obviamente, uma grande consequência. Uma vez que você tem novas tecnologias, novos armamentos, o poder destrutivo é muito maior. Tanto é que, né, até então a Primeira Guerra Mundial era chamada de Grande Guerra. Foi, né, uma catástrofe até então. Nós veremos que, infelizmente, não parou por aí. Nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial e outros conflitos com proporções maiores. Mas não foi apenas uma guerra europeia, professor. Né? O Brasil também participou dessa guerra. Duas coisinhas importantes aí, Rafa, antes de falar do Brasil. Primeiro, quando a gente estava falando da guerra de trincheiras, né, e a gente começou a falar aqui algumas coisas, como as armas chegavam lá, enfim, como os soldados se viravam. É legal também depois, se vocês tiverem a curiosidade, pessoal, dar uma lida nas cartas dos soldados entrincheirados, que é muito louco. Assim, tem uma história muito doida de um soldado francês que ele teve que ficar no meio dos cadáveres por quase 10 horas fingindo de morto, com o solo ali no chão, ou com o rosto ali no solo. E aí ele falou que depois de 2, 3 dias ainda sentiu o rosto dormente, né? E o professor Bueno falando da Rússia. A Rússia que é um fato interessante no que diz respeito à Primeira Guerra, que ela sai em 1917 porque ela já não tinha a menor condição de lutar, cara. Estava acontecendo uma coisa na Rússia muito engraçada. A Rússia era um país... é um país muito grande, mas nessa época ele era tão grande também, tão grande nos problemas. Então, a Rússia não tinha estrutura. Ela entrou na guerra por aquela questão ali de, não, eu sou potência, eu tenho que ir lá, né, mostrar que eu sou forte. Então é isso. Então, o que estava acontecendo?
A população russa, que era praticamente, né, camponesa e tal, eles produziam uma série de alimentos e mandavam para os soldados nos frontes. Os soldados mal treinados, mal armados, mal alimentados, eram presas fáceis e morriam nos frontes, e o camponês morria de fome. Ou seja, então não fazia o menor sentido, né? Tanto é que Lenin chegou a falar isso. Essa guerra é uma guerra burguesa, uma guerra imperialista, a gente não tem nada a ver com isso. Professor, então a Rússia sai e assina. Oi? Tanto é que antes, lá em 1905, a Rússia tinha pedido uma guerra para uma outra potência ali na Ásia, não é mesmo? Tinha Exatamente, pedido a guerra para o Japão. Né? Então percebam que a Rússia já vinha de derrotas. Então imagina o imaginário social desses russos, galera. E você pode em 1905, Rafa, assim como em 17, a própria população russa vai meio que se voltar contra o seu governante. Exato. Em 1905 a gente vai ter lá o grande ensaio geral da Revolução, né, o Domingo Sangrento e tudo. Mas em 17 a Rússia sai. Ela sai porque ela não tem condições de lutar. E aí, como a gente fala no futebol, há uma substituição. Sai a Rússia, entra quem? Os Estados Unidos, certo? E é claro, lógico, a gente tem que também falar do Brasilzão, que participa da guerra. É claro que a nossa participação na Primeira Guerra Mundial é uma participação um tanto tímida e um tanto vexatória também, né? Eu não gosto muito de falar dessas coisas não, porque, enfim, né? Uns riem, outros ficam tristes, mas, pô, a gente matou uns golfinhos ali, né? Opa, dá pausa aí, Rafa. Caralho. No já, hein? Foi. Então, Rafa, pausa aí, por quê? Porque agora a gente vai ver alguns armamentos aí da Primeira Guerra Mundial, já que a gente está falando que a guerra foi uma guerra tecnológica, né? E pela primeira vez, algumas armas foram criadas exclusivamente para a guerra, né? Para a Primeira Guerra Mundial, então é importante que a gente veja. Tá aí o tanque de guerra, né? Enfim, que vai ser algo revolucionário. Inclusive, alguns tanques alemães, segundo alguns relatos, eles destruíam casas só por passar do lado. As esteiras faziam tremer tudo ali e tal, e jogava construções abaixo, né? Enfim, os gases... Ah, e um outro detalhe também, que eu estava me esquecendo aqui, quando o professor Bueno falou dos gases, olha que interessante, galera. Os russos começaram a testar gases no seu próprio exército. Vai, professor, esses caras são loucos, é? Não, galera, é fácil, é igual barata. Se você joga um Baygon ali na barata e ela não morre, ela está imune. Ou seja, nunca mais ela vai morrer com Baygon. Então, qual é dos russos? Você testa o gás, o cara cria ali uma espécie de anticorpo, uma imunidade, então ele ia para a guerra suavão. Então, quando estava todo mundo lá tossindo, claro, para alguns gases, os russos estavam lá suavão, achando aquilo tranquilo, achando que era desodorante. Beleza? Não é isso aí, galera? Não faça isso em casa, hein, galera? Nós estamos falando de guerra. Já que o Paulão falou de Baygon, Baygon é da Bayer, e era a Bayer que dava o gás para matar geral lá no campo de concentração. Então, ó, não brinca com isso não, velho. Exatamente. Além dos gases aí, professores, o que nós tínhamos mais? As famosas Podemos metralhadoras, granadas. Podemos lembrar aqui, o meu amigo Rafa, que vamos lembrar, cara, que o canhão, né? O canhão e os aviões, eles entram nesse processo todinho e faz com que a guerra se transforme novamente. Beleza? É a partir da entrada dos canhões e a partir da entrada também dos aviões, a galera vai ter que sair das trincheiras, porque a partir desse momento os caras começavam a atacar por cima, os caras começavam a vir com os tanques, e aí, cara, o bicho pegava para valer. É o conceito de guerra total, né, professor? Guerra pelo ar, pela terra e pelo mar. Começava o submarino. Por isso que é a grande guerra, galera. Grande guerra por quê? Porque, de fato, né, é uma primeira guerra que você tem proporções internacionais, várias potências do mundo, não só da Europa, ainda que ela tenha sido, de fato, uma guerra proeminentemente europeia, mas além disso você tem uma guerra que é travada no céu, na terra e no mar. Não é mesmo, professores? Verdade, verdade. Os grandes, o início propriamente dito dos submarinos, né, cara? Os próprios encouraçados também. Olha a imagem ali, Rafa, interessante para a gente tocar no assunto. A imagem ali da mula, né? Dos dois soldados ali utilizando a máscara de gás ali. Uma máscara, né? Uma máscara para se proteger aí contra os gases tóxicos. Muito bem, professor. Bem, nós falamos tanto aí dessa guerra de movimento, dessa guerra de trincheiras, da chamada terceira fase, e o desfecho dessa guerra, professores? Né, o famoso Tratado de Versalhes, que na verdade foi um tratado de paz punitivo. Como assim, professores?
Antes de falar dessa punição que a Alemanha vai receber, oh meu Deus, que humilhação eles vão sofrer. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos estavam na brincadeira, né? E os Estados Unidos, nessa brincadeira, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele vai mandar ali os 14 pontos de Wilson. Olha a frase, Rafa e professor Paulo. Não haverá nem vencedores e nem vencidos. Pensa nisso. Pensa agora lá atrás, na França. Que homem bom, hein? Que homem bom. Idealista, hein? Que homem bom. Você acha que a França ia chegar e falar assim, verdade, hein? Não vai haver nem vencedores nem vencidos. Aonde, papai? Não vai acontecer isso, não. Tá? Tanto que nem França nem Inglaterra vão aceitar esse processo. E a partir daí, eles vão impor à Alemanha uma humilhação fora do processo, fora do comum, cara. Além do sofrimento e da dívida. A paz imposta pelos vencedores, né? Mais conhecido como o Tratado de Versalhes. E o interessante é isso, né? Como o professor Bueno falou, a França virou para a Inglaterra e, quer dizer, a Inglaterra e a França viraram para os Estados Unidos e falaram assim, pô, a gente passou 4 anos brigando aqui para agora cada um para o seu canto e eu venci e pronto, acabou? Claro que não. Alguém tem que levar a culpa e esse alguém é a Alemanha. Por quê? Porque perdeu. Então, o Tratado de Versalhes, ele veio para humilhar a Alemanha, né? Foi o tratado que declarou a Alemanha como culpada, que, entre outras coisas, dizia que a Alemanha tinha que pagar uma indenização no valor de 33 bilhões de dólares, que a Alemanha, a partir dali, não poderia ter mais o quê? Um exército superior a 100 mil homens, que a Alemanha tinha que fechar todas as suas fábricas de armas e ceder os seus navios de guerra, né, para a França e para a Inglaterra. E, sem contar, devolver a Alsácia-Lorena. Ou seja, era uma humilhação total. Tanto é que, certa vez, alguém virou para Adolf Hitler e perguntou, ô, seu Hitler, o senhor nasceu aonde, na verdade? E Hitler responde, eu nasci em Versalhes. E a pessoa questiona, em Viena, professor. Mas o senhor não é francês, né? O senhor não é francês. Ele, não, eu nasci no dia que vocês assinaram aquele tratado. Ou seja, aquela ideia de revanchismo, como o professor Bueno já falou, que lá atrás era da França, agora vai ser o quê? Um revanchismo alemão, porque a partir do Tratado de Versalhes, a Alemanha começa a alimentar aquele ódio feroz, né? Contra principalmente a França e, é claro, a Inglaterra. Beleza? Então, o Tratado de Versalhes foi uma questão de punição. Tanto é que a guerra termina, mas as tensões no continente europeu continuam. Tanto é que, mais à frente, cenas dos próximos capítulos, o Winston Churchill fala, esta guerra, no caso a segunda, é de fato uma continuação da anterior, ou seja, da primeira. Não é isso, professores? Sem dúvida alguma. Tanto é que a pergunta mais simples e mais evidente é que por que nós temos uma Segunda Guerra Mundial? É porque a primeira não resolveu os problemas ali entre as grandes potências europeias. Sobretudo, né, ali Alemanha, França e Inglaterra. Então, das grandes consequências da Primeira Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, é de fato a destruição de vasta parte do território europeu, tanto é que a decadência da Europa e a ascensão de uma outra grande potência aí, Estados Unidos da América. É o momento em que Estados Unidos se mostra como uma grande potência mundial. Ao mesmo tempo, né, o desfecho da Primeira Guerra Mundial vai significar, como bem destacou o professor Paulo, né, ali um endividamento, um empobrecimento, uma humilhação para a Alemanha. Tanto é que um jovem cadete, um tenente ali da Primeira Guerra Mundial, vai ser um dos principais protagonistas da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Não é mesmo, professor Bueno? Além dessas consequências aí, professor, podemos quantificar mortes? Jamais, galera, né? Jamais nós podemos quantificar mortes, mas é importante destacar que a Primeira Grande Guerra também, né, vai ter uma quantidade aí assustadora de mortes, ok? Nós temos aproximadamente, os números são meio incertos, mas aproximadamente 9 milhões de pessoas entre civis e militares. Vejam bem, não somente aqueles que estavam participando da guerra diretamente ali, conflito, né, corpo a corpo, mas também aqueles que estavam em suas cidades. Nós temos vários países neutros, por exemplo, como o professor destacou, né, a Bélgica, que teve várias vítimas ali, né, de uma hora para outra teve um ataque. E, infelizmente, nós tivemos ali milhares e milhares de mortes. Ok? Então, uma das primeiras consequências são vidas, são sonhos que foram perdidos aí por meio desse conflito entre as principais potências europeias. Bem, além disso, professor, o que nós podemos destacar como consequências dessa grande guerra?
Só para fazer um adendo, né? Além o professor Paulo salientou, né, que a Alemanha teve que aí perder a região de Alsácia, devolver, né, para a França a região de Alsácia-Lorena, ainda de quebra teve que devolver Sarre, a região de Sarre também, né, para assim, entregando ali aos franceses. Algo que a partir de agora vai gerar um novo revanchismo, né? Exatamente. O professor Rafael salientou muito bem, né? Nós vamos ter aí, por que acontece a Segunda Guerra? Porque aconteceu a primeira, galera. É simples, a resposta é essa. Mas quais são os fatores? A gente vai ter ali agora uma nova versão do revanchismo. E o revanchismo agora vai cair no colo dos alemães. Na verdade, eles vão agora buscar, né, acabar com essa situação que aconteceu aí a partir da assinatura do Tratado de Versalhes. Beleza? Recuperar então a gente sua vai honra. começar a ter o seguinte. Os Estados Unidos, por exemplo, vai se transformar na grande potência a partir, né, deste momento, principalmente por um fato bem marcante, porque os Estados Unidos ele não teve destruição do seu território. Logo, esses caras vão fazer o quê? Eles vão reconstruir, por exemplo, né, financiar a reconstrução da Europa. Não podemos esquecer que a partir desse momento, na década de 20, os Estados Unidos passam a viver o American Way of Life, o modo de vida americano, né? Aquela parte do consumismo, enfim. Então, os Estados Unidos... loucos. Totalmente. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver que uma grande potência surge no cenário mundial. Essa potência está aí até agora, parceiro. Exatamente, galerinha. Então, depois de tudo isso que nós tentamos abordar aí, desde as causas e as consequências, que é aquele tópico queridinho do Enem, das provas de vestibulares, não é mesmo? Nós deixamos aqui para você um esqueminha top, né, um famoso mapa mental que tenta sintetizar tudo isso que nós tentamos aí, né, apresentar para vocês. Então agora é o momento daquele pause, você copiar, registrar no seu caderno, né, para você depois revisar cada um desses tópicos aí, extremamente importante, belezinha? Então, em síntese, a Primeira Guerra Mundial, né, teve isso aí como causas, como desenvolvimento e como consequências. Exatamente, a gente também treina aí o nosso espanhol, professores. Bem, tempos de quarentena, tempos de películas, de filmes, e sobre isso nós temos aí algumas sugestões para vocês, tanto sobre o imperialismo, que é uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, como da própria Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aí Zulu, é um filme que fala bastante do imperialismo, 50 Dias em Pequim, né? E Ana e o Rei, que abordam principalmente o tema do imperialismo. Sobre a Primeira Guerra Mundial, nós temos alguns filmes super interessantes. Feliz Natal, Galípoli e Cavalo de Guerra. Cavalo de Guerra fica super nítido a questão da guerra de trincheiras. É um filme muito bacana que vale a pena conferir. Mas, além dos filmes, dessa vez nós trouxemos também algumas sugestões aí de livros, professores. Bem, tem o 1917, né? O filme concorreu ao Oscar esse ano aí, do atuação brilhante, né? Daquele, eu esqueci o nome do ator agora, mas é um filme muito bacana que retrata a Primeira Guerra Mundial, além do clássico, que é Glória Feita de Sangue, e do Nada Novo no Fronte. Vale a pena conferir, galera. São filmes excelentes, ok? São sugestões aí para você curtir a sua quarentena da melhor maneira possível. E como eu falei, não poderíamos deixar de mencionar, além dos filmes, literatura e, né, livros de história. Então nós temos aí, desde a literatura com o grande Ernest Hemingway, um dos maiores escritores norte-americanos, que retrata essa guerra de uma forma brilhante por meio desse romance, Adeus às Armas, além do clássico Júlio Verne, A Volta ao Mundo. Esse A Volta ao Mundo você vê nitidamente ali as consequências do imperialismo. É um clássico também britânico do Joseph Conrad, né, O Coração das Trevas, destaca esse lado cruel e, né, agressivo do imperialismo. Mas, quando nós falamos de história, qual é a grande recomendação, professores? Livro de história sobre a idade contemporânea, não poderíamos deixar de mencionar quem? Eric Hobsbawm, sensacional. E você queria falar de
Você queria falar do ator principal ali, que era George Mackay. Exatamente. Inglês britânico, hein, professor? Show de bola. Sem Né? sotaque. George Mackay. Ó, Olha tá aí. surreal essa galerinha aí, rapaz. Sensacional, rapaz. Galerinha, História pra mais uma mim. vez, muito obrigado aí, né? Dessa vez com arte nova, ó. Tá bonitinho aqui, o professor Paulo, o professor Bueno. Pô, Que isso, em alto estilo. Né? Mais uma uma vez, muito namorada. obrigado. Não deixa de curtir lá o nosso canal, Trio Parada Dura da História, no YouTube, exatamente. Se inscreva lá para você receber sempre a notificação. Mas além disso, nós temos também a nossa página no Facebook e agora no Instagram. Siga lá, Trio Parada Dura da História. E, né, nesse horário aqui, nós estamos aqui justamente para e por vocês. Espero que, né, esses 40 minutinhos aí de aula tenham contribuído para os seus estudos, ok? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Professor Bueno, satisfação. Professor Paulo, mais uma vez, saudações rubro-negras, saudades do Opa, gol do isso aí. Gabigol. Isso aí. Vamos que vamos. Valeu, professores, um grande abraço. Ah, antes disso, professores, o que nós temos aí sabadão? Opa, nas próximas discussões que nós vamos ter, nós teremos nada mais, nada menos do que uma discussão sobre um novo filme, ok? Capitão Exatamente. Fantástico, com participação exclusiva aí do nosso mestre Luiz Guilherme. Então, galerinha, próximo evento, próximo encontro, nós vamos discutir este filme aí, beleza? Quem não assistiu, vale a pena, uma Ainda dá produção tempo. legal, final de 2016, 2017, nós temos esse filme aí que conta uma história muito interessante. Mas se você quiser saber, assista aí o nosso videozinho, beleza? E não esquece, Vem hein? com a gente. Pode dar um like, hein? Filmaço, professor. Capitão Fantástico, galera. Então, sabadão, estamos juntos novamente, galera. Valeu, Valeu. abração. Tchau, tchau.